Olá, sejam bem-vindos ao canal Família Restaurada. Me chamo Gesiel Teixeira. Estamos aqui para juntos compartilharmos da Palavra de Deus, aquilo que Deus tem nos ensinado. Nós temos esse privilégio de estar compartilhando aí com vocês aquilo que Deus nos ensina e aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Então, algo que eu tenho uma paixão pessoal dentro da Palavra de Deus são as parábolas de Jesus Cristo. Porque foram ensinamentos que não foram provenientes de nenhum profeta, ou um sacerdote, ou um discípulo, mas o próprio Filho de Deus nos ensinando através dessa santa palavra. E eu queria que vocês nos acompanhassem, compartilhassem conosco aí, abrindo as suas Bíblias, ou apenas ouvindo essa breve leitura, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, onde diz assim a palavra do nosso Senhor: portanto, quem ouve estas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e não caiu, porque tinha seu alicerce na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, meus amados irmãos, o que nós conseguimos extrair de ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo através desta mensagem? Ele está fazendo menção aqui, dizendo que homem sábio é quem constrói a sua casa sobre a rocha. E essa rocha mencionada aqui é exatamente esta palavra. Estes ensinamentos que estão contidos neste livro, quem lê e os pratica, consegue suportar os tempos difíceis que virão para todos, bons e maus. Todos nós passaremos por tempos de chuva, passaremos por tempos de vento, passaremos por tempos de tempestade, o que nos ajudará a suportar os tempos difíceis, seja na nossa vida emocional, seja na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa vida financeira, que vai nos ajudar a suportar e não sucumbir nos dias difíceis, é estarmos firmados, confiantes nessa rocha que é a palavra de Deus. E diz ainda que ele chama de insensato aquele que lê, aquele que ouve, mas não pratica esses ensinamentos. Veja que também veio tempo difícil para essa pessoa que não colocou em prática os seus ensinamentos, e no momento mais difícil diz que essa casa ruiu. Eu vejo ensinamentos interessantes porque nessa passagem ele cita exatamente um homem, e eu gosto mais de me referir aos homens. Então você, homem que está nos assistindo, saiba que é a responsabilidade de construir a sua casa sobre a rocha, sobre esta rocha. É sua a responsabilidade de ser sacerdote, profeta do seu lar. Então, quando vier o tempo difícil, você e sua família vão ter condições de suportar. Porque é assim que a palavra nos ensina, é assim que a palavra nos garante. E veja que aquele homem insensato mencionado nesta parábola diz que a casa caiu e grande foi a sua ruína. E eu imagino que aquele homem que constrói uma casa, ele não constrói para viver só. Ele só constrói uma casa se ele tiver interesse de constituir uma família. Então vejamos que quando a casa ruiu, não caiu só sobre ele, mas por todos que estavam debaixo do mesmo teto. O homem foi insensato em construir a casa sobre a areia, mas as consequências da ruína não veio apenas sobre ele, mas por toda a sua família. Assim aconteceu na minha casa, há anos atrás. Eu fui insensato em não colocar em prática os ensinamentos que eu recebi desta palavra desde a minha infância. E no tempo difícil, por não ter colocado em prática, a minha casa ruiu. E grande foi a ruína. Para alguns que já viram nosso testemunho, sabem que nós passamos um tempo separados. E essa separação trouxe consequências emocionais,
e psicológicas para o meu filho, físicas e psicológicas para a minha esposa, que teve um problema seríssimo de uma depressão severa. Trouxe vergonha para os meus pais, trouxe tristeza para a minha família, os meus familiares e amigos em geral, trouxe vergonha para a minha igreja e trouxe vergonha para o Evangelho. Mas foram as minhas atitudes, as minhas escolhas que trouxeram todas essas consequências. Eu era merecedor de que a casa ruísse e caísse sobre mim, mas infelizmente não é assim que acontece. E todos aqueles que nos cercam sofrem as consequências dos nossos atos e das nossas escolhas. Me faz lembrar outra passagem no Velho Testamento, no livro de Daniel. Vamos fazer aqui uma brevíssima leitura e lembrar deste personagem também tão importante e significante. No livro de Daniel, no capítulo 6, a partir do versículo 23, diz assim a palavra de Deus: o rei, muito alegre, ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. Muitos devem lembrar dessa narrativa, desse personagem, Daniel, um servo fiel do Deus Altíssimo, onde homens tramaram contra ele porque tinham inveja dele, da admiração que o rei tinha para com Daniel. Então tramaram para que Daniel fosse condenado a ser julgado e jogado na cova dos leões. O rei não pôde desfazer de uma lei que ele mesmo fez. Então Daniel foi jogado na cova dos leões, mas Deus estava ali com ele. Então haverá momentos, meu irmão, em que nós seremos jogados em cova dos leões. Deus não vai impedir que nós venhamos a passar por essas tribulações, mas saiba que Deus está contigo dentro da cova. E se você continuar fiel a Ele nesse tempo difícil, Ele vai te livrar dessa condição. E veja que logo no versículo seguinte, o rei ficou indignado com os homens que tramaram contra Daniel. E eles então foram jogados na cova dos leões. Mas diz ainda que foram jogados as suas mulheres e os seus filhos. Apenas aqueles homens cometeram esse pecado. Mas as suas mulheres e os seus filhos também sofreram o dano e foram condenados junto com aqueles homens. Então não se engane, irmão. Aquilo que você faz, aquilo que você pratica, o seu erro, o seu pecado, a sua falha, a sua fraqueza, ela não vai trazer consequência somente para ti, mas para toda a sua família. Então vigie para não pecar, porque o mal vem para todos. E quando você resolve praticar a palavra de Deus, o benefício, a graça, a misericórdia, o amor e o perdão e a salvação de Deus vem para você e para toda a sua família. Então agradeço a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo esteja contigo e com toda a tua família, desde agora e para sempre. Então, para encerrarmos este momento, quero então fazer oração pela sua casa, pela sua família. Senhor Deus e Pai, continuamos na tua presença, querido Deus, te apresento essa pessoa que está nos assistindo agora, Senhor. Não sei o que ela passa, mas tu és conhecedor de todas as coisas. Te clamo, Senhor, te suplico, leva a tua bênção, a tua misericórdia, o teu amor, o teu milagre, Senhor, para esses lares, para estas casas que precisam, Senhor, do teu agir sobrenatural sobre ela. Repreende todo o mal, repreende, Senhor, toda e qualquer força maligna que possa estar agindo, Senhor, nas mentes e nos corações das pessoas que estão causando, Senhor, um desacordo entre essas famílias. Eu creio, Senhor, no teu poder, no teu agir, desde agora e para sempre. Já te agradeço, porque eu creio que tu já está agindo, Senhor, nos lares dessas pessoas. Em nome de Jesus. Amém?